Muito boa noite! Como é que vocês estão, meu povo? Voltando para a rotina de lives, graças a Deus. E essa semana nós vamos passar um tempo bacana aqui, de qualidade. Passar um tempo massa aqui, em que nós vamos falar bastante sobre temperamentos, nós vamos falar bastante sobre arquétipos, nós vamos falar bastante sobre energias de fogo, água, de terra e de ar. E nós vamos falar da inter-relação e a interconexão disso tudo na nossa organização psíquica, como isso interfere e pode nos ajudar na nossa comunicação. Então vocês que estão chegando agora na live, ou vocês que forem assistir depois, sabem que de hoje até sexta-feira, então vai ser a semana útil, tá? 5 lives para a gente falar a respeito de comunicação arquetípica elemental. Então hoje eu vou falar sobre isso, sobre os setênios, como isso se organiza para nós, e aí você vai começar a entender um pouquinho mais. Você vai começar a entender que, por exemplo, o machismo não é excesso de energia masculina, tá? É lógico, tudo que é excesso, a gente sabe que é prejudicial, né? Tudo que você fizer ou que você tiver de forma exagerada vai ser prejudicial. Entretanto, quando a gente coloca machismo como se fosse a qualidade da energia masculina em evidência, você está assumindo que a energia masculina, a energia de fogo, ela é essencialmente má. E não é esse o caso. Tá? Nessa semana a gente vai ver sobre isso, vamos ver como que isso se aplica na comunicação. Esse cara, ele me chamou aí, o brabo tem nome, mas ele é que é o brabo. Psicólogo violento, tem uma audiência fenomenal, fala de um assunto incrível, inclusive, cara, é contigo que eu quero falar sobre isso, Ramon. Sobre como as pessoas têm visto errado a questão do machismo, como se fosse o excesso da energia masculina, não é, né? Vamos bater esse papo, poxa, vai ser uma honra para mim, se você aceitar, se você puder, se tiver agenda aí, a gente bater esse papo essa semana aí. Amanhã eu tenho aqui comigo uma astróloga, isso mesmo, já estou dando spoiler, a Nath do Fogo de Marte vai estar comigo amanhã e a gente vai bater um papo falando dessa abordagem de astrologia. Por quê? Essa semana eu quero conversar com vocês sobre um método que eu estou desenvolvendo, estou escrevendo um livro. Não é aquele livro que eu fiz propaganda há umas semanas, o Freud Vendedor, não é. Aquele lá são técnicas e hacks de venda. É um livro introdutório para quem quer começar no mundo das vendas, tá? Especialmente se for no digital. Para todos os níveis de venda, mas especialmente para o digital. Então não é aquele livro. Eu estou escrevendo um outro livro, nem tem título ainda, mas em que eu estou propondo essa interconexão entre as energias elementais de fogo, água, terra e ar, que é o que eu ensino no meu método, tá? No método de comunicação arquetípica elemental. Ah, mas por que não dar esse nome para o livro? Eu ainda não sei. Não sei se eu vou dar o nome de comunicação arquetípica elemental. Talvez eu estou pensando que eu queria um nome mais comercial, um nome que chamasse atenção mesmo quem nunca ouviu falar disso. Então, acho que até vou abrir caixinha essa semana. O que vocês acham? Vou aceitar ideias, tá? Então, essa semana eu vou falar sobre a interconexão das energias elementais, dos temperamentos propostos lá atrás na Grécia Antiga por Hipócrates, tá? Os 12 arquétipos de Jung, vocês vão entender por que eu botei entre aspas, e os signos, tá, da astrologia, os signos do zodíaco. E amanhã vou ter essa astróloga aqui falando comigo. Bom, sem mais delongas, já estamos aí em 7 minutos, vamos entrar no assunto da live. Eu não sei se eu vou me estender, eu sempre falo isso e acabo levando 1 hora aqui, batendo papo com vocês. Mas hoje eu não quero conversar muito, assim, eu quero fazer essa introdução com vocês e depois dessa introdução a gente bater um papo e eu, de fato, despertar essa curiosidade em vocês, para vocês continuarem aqui comigo durante essa semana. Então, gostou da live, já envia para todo mundo e já chama a gente que não veio amanhã. Eu vou deixar as lives gravadas, tá? Então vai ser fácil de a gente poder resolver isso. Quem não conseguir assistir online aqui comigo ao vivo vai poder assistir depois. Tá bom? Vamos lá. Nesse método em que eu ensino comunicação arquetípica elemental, o que tem a ver uma coisa com a outra, Sandra? Vamos lá. A gente vai entender que a antroposofia, tá?
que é uma área da ciência, do saber, que se propõe a fazer uma conexão, tá? Ela bebe muito da fonte de Jung, tá? E aí vou situar vocês. Jung foi um cara que chegou a ser discípulo de Freud, tá? Psiquiatra, psicólogo, chegou a ser discípulo de Freud, começou a trabalhar com Freud no começo da carreira dele, amava Freud, assim, tinha uma maior admiração por Freud. Freud também gostava dele, chegou a pensar e a esboçar que Jung seria o seu grande sucessor, né, que ia levar adiante, porque ele era mais jovem que Freud, mas acabou que depois de um certo tempo eles romperam. Freud tinha muito aquela coisa, pelo início da carreira dele, a psicanálise envolvia hipnose, e a hipnose era muito questionada pela academia científica, né? E aí Freud dialogava com uma galera do lado místico, do misticismo, teve uns envolvimentos com uma galera que fazia umas sessões meio espíritas lá, e estava propondo uma ideia nova, uma abordagem nova, uma nova força, um novo braço, uma nova área, né, da psicologia. E aí a gente tem que pensar numa coisa, se vivia numa época ainda próxima, tá, dos ideais iluministas. Então, desde o século XVIII, e Freud é século XIX, né, finalzinho, início do século XX, desde o século XVIII a gente tinha aquela coisa de divorciar totalmente a fé da ciência, tá? A razão do metafísico. O que para mim, e hoje eu ensino, é um erro. Sim, tem coisas que são especificamente da fé e outras especificamente da ciência, mas as duas não são opostas. Pelo contrário, eu digo que fé e ciência são duas pontas de uma mesma corda, tá? Se alguém te trouxer um pedaço de uma corda e olhar aqui e você não vê o fim, depois te trouxer outra, talvez você vai pensar que são duas cordas, mas na verdade é a mesma que está dando um monte de volta, tá? Então Freud tinha esse negócio de... Tô dando essa introdução só para vocês entenderem mesmo, tá? Freud tinha esse negócio da preocupação de ser taxado como charlatão, e a própria psicanálise, né, o método dele ser jogado na vala comum ou na vala das coisas místicas esotéricas. Então Freud morria de medo disso. Apesar dele ser muito rebelde nas proposições dele, muito inovador, muito revolucionário, e vem com a teoria da sexualidade humana, desenvolvimento psicossexual. Cara, ele já era controverso. Acho que ele pensava assim, cara, se eu ainda aceitar algumas coisas e me debruçar sobre alguns assuntos que beiram a metafísica, aí que os caras nunca vão me aceitar. Então eu entendo Freud. Só que ali Jung começa a estudar com ele, começam a conviver, e daqui a pouco Jung começa a olhar, lançar um olhar, tá? Para as antigas ciências e a medicina mais oriental. Começa, por exemplo, Freud vai escrever um livro sobre o significado dos sonhos, né? Só que ele traz aquilo para uma coisa muito racional, como símbolos que estão ali. Ele descarta qualquer possibilidade transcendente, e Jung fala assim, não, mas espera aí, tem alguma conexão aqui. E Freud vai propor a primeira tópica e a segunda tópica sobre a divisão do aparelho psíquico, né, e tal, e ele fica ali muito quadradinho, e aí Freud então vai falar que existe o nosso inconsciente, né, com as divisões ali da id, ego, superego, consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí Jung vai dizer assim, peraí, mas existe uma outra parte, uma outra esfera, uma esfera que a gente não consegue mensurar, que a gente não tem instrumentos para medir, mas que pela observação a gente percebe que é real. Se foi comprovado, e já na época já se falava disso, que existe uma memória genética e que a espécie na sua evolução ela vai acessando essa memória genética evolutiva, existe também uma memória que vem com a genética também, mas que ela fica na área do inconsciente, que é o acesso da humanidade. E a esse lugar Jung denominou como inconsciente coletivo, tá? Onde estão todos os símbolos, os mitos, os deuses, tá?
E aí Jung, não é que Jung virou um religioso, um esotérico, não, ele lançou um olhar para entender, fazer uma correlação e uma interconexão entre todas essas coisas que estão no nosso inconsciente, né? Que instintivamente, como é que você explica o instinto do animal? A genética vai falar que vem lá dos primeiros animais daquela espécie, daquela família. Ouve um barulho, sabe que pode ser um predador, então aquilo já está no instinto. Ele nunca topou com um leão, mas ele sabe que aquele barulho pode ser de um predador que tem potencial para devorá-lo. E a mesma coisa nós, seres humanos, temos. Só que como nós nos desenvolvemos e evoluímos ao ponto de nos tornarmos Homo sapiens sapiens, ou seja, homem que sabe, a gente fez figurações subjetivas na nossa mente. Então a gente não olha para as coisas apenas, isso é bicho, isso é de comer, isso não é de comer, esse aqui é um potencial predador que me ameaça, esse ali é uma potencial presa que eu posso ameaçar. Tem a questão do amor, tem a questão da alegria, tem a questão da arte. E aí, por consequência, tem a questão da religiosidade, dos deuses, dos mitos, das crenças, tá? E isso é transmitido, e essas informações estão no inconsciente coletivo, tá? Posto isso, nós vamos entender agora. Você tem os seus níveis de consciência, consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Ali, meio que mesclado ali, você tem uma parte do seu ego, do seu superego e do seu id, tá? Não vou entrar nisso hoje, não vou explicar isso hoje. A gente pode fazer um outro dia só para abordarmos primeira e segunda tópica aí de Freud. E aí Jung vai dizer, nós temos também o inconsciente coletivo, que é uma memória evolutiva que nos é transmitida. A gente não entende com a consciência, mas a gente tem dentro da gente. A gente sabe, a gente compreende essas coisas, tá? No século XX, então, a gente vai ter um advento do surgimento da antroposofia, que vai lançar um olhar sobre uma psicologia na perspectiva junguiana e vai lançar olhar sobre medicinas orientais e tal. E uma coisa que os povos do Oriente têm até hoje muito assim enraizado é a questão de olhar para os elementos da natureza, entender isso de uma forma mais profunda, tá? E as civilizações mais antigas vinham então fogo, água, terra e ar como esses elementos. A gente tem algumas variações de povo para povo, tá? E depois se falava de um quinto elemento, uma quinta essência, que vai ser chamado depois de éter. Enfim, não vou entrar no éter também. Eu falo sobre éter no meu método, mas não vou entrar nessa semana aqui. Vamos se concentrar nas 4 energias essenciais, tá? A antroposofia vai lançar olhar sobre isso e vai pegar unir da psicologia e da psicanálise freudiana a questão do desenvolvimento psicossocial, vai beber da fonte de Jung, das filosofias orientais e vai fazer uma correlação disso e vai trazer algo que nós chamamos de setênios de construção psicológica, tá? O que é isso, Sam? Se analisarmos muitas coisas, vamos ter ciência ligada à numerologia e por aí vai. É isso, cara. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, Marcinha, e olha só, a Márcia falou assim, se analisarmos muitas coisas, vamos ter ciência ligada à numerologia e por aí vai, e tantas outras coisas que às vezes a gente olha e lança aquele olhar e fala assim, é místico. Deixa eu aumentar a temperatura aqui que gelou meu pé. é místico, é não sei o quê. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, se você olhar os grandes nomes da ciência, tá? Caras que mudaram os paradigmas científicos de sua época, todos eles, não vou dizer todos eles que, né? Mas assim, 99,9% desses grandes homens e mulheres que propuseram coisas científicas, entendimentos, conhecimentos, conceitos, que desenvolveram novas teorias, novas ideias, e que hoje são plenamente, completamente aceitos pelo meio acadêmico e por todo mundo, até pelo senso comum, a maioria deles, esmagadora, a maioria desses caras, eles tinham um olhar muito curioso e um envolvimento bem grande com aquilo que pode ser chamado de metafísico. A meta, além do físico, então extrafísico. Então esses caras estudavam isso, né? A cientista, agora fugiu o nome dela, que descobriu, por exemplo, a radiação, a radioatividade. Cara, ela fazia parte do Monte Verità, ela era astróloga, ela estudava o ocultismo e o misticismo.
Isaac Newton e tantos outros, o próprio Einstein, Leonardo da Vinci, todos esses caras lançavam um olhar sobre isso, não negligenciavam essas coisas. Só que a gente tem uma herança aí, o tecnicismo depois, né? O cientificismo nos roubou isso. Então nós somos uma geração que agora está começando a resgatar isso de uns anos para cá, mas que nós fomos educados, treinados a fazer um divórcio, uma separação completa de ciência e metafísica, e fé, enfim, e o campo esotérico das coisas. E não tem essa divisão, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? A antroposofia vai trazer a ideia dos setênios. Vamos entender agora. Nós temos os 4 elementos, tá? Da natureza. Água, fogo, terra e ar, tá? Água, fogo, terra e ar. Esses são os 4 elementos, né, da natureza. E a antroposofia vai lançar um olhar sobre o desenvolvimento psicossocial e vai dizer o seguinte: quando o ser humano nasce, ele está nos seus primeiros 7 anos de vida. Tem um barato aí com o número 7, tá? Também não dá tempo de explicar aqui. Cada pedacinho do que eu tô falando aqui é uma ciência à parte, é todo um outro campo vasto de conhecimento, que eu levei muitos anos estudando isso dentro da teologia, dentro da história, hoje em dia agora com a psicanálise, né? Para fazer essa mescla. Por isso que de vez em quando eu começo a bater um papo assim, e começo a falar do meu método, e começo a falar sobre o meu curso, tem gente que fica assim meio boiando, mas é porque é muito vasto mesmo, tá? Então, se a gente falar do número 7, tem uma questão aí cabalística e científica no número 7 também, tá? E aí você vê que as coisas não aconteciam à toa. Por exemplo, quando você estuda a história dos hebreus, você vê na lei de Moisés que Deus, Yahvé, né, o Deus dos hebreus, que é o Deus cristão, vamos colocar assim, né, do cristianismo. Então Jeová vai falar para eles o seguinte: Yahvé vai dizer para eles assim, ó, vocês plantem durante 6 anos numa mesma terra e o 7º ano coloquem a terra para descansar. E aí não plantem naquele pedaço de terra, deixem a terra descansar. E voltem, então, no 8º ano. Aí o número 8 tem esse simbolismo, né? O infinito, o ciclo que se reinicia, que se reconecta, aquilo que começa de novo, né? A gente tem aquele símbolo de uma serpente que devora a própria cauda. Então, em culturas ao redor do mundo e ao longo da história, a gente tem essa questão cabalística, o significado, né, esotérico, exotérico e científico também das coisas, dos números, tá? E o 7 é carregado dessa significância. Eu vou dar essa palhinha aqui só para entregar esse diamante para quem está aqui e para quem vai assistir depois. Não ia falar sobre isso. Quem foi meu aluno no M3, esse ano eu vou lançar de novo a mentoria em grupo do M3. Eu ainda não tenho data, mas vou fazer o programa imersivo de novo, tá? Quem foi meu aluno do M3 já está familiarizado com isso, tá? Nós temos na numerologia cabalística judaica, né, da Kabbalah judaica, o 3 como sendo o número da divindade, tá? Então o 3, ele é o símbolo do sagrado, é o número de Deus, tá? Se você analisar e olhar, você vai ver que em culturas ao redor do mundo, você sempre tem trindades. Mesmo que não seja com esse nome, mas você tem um panteão e você tem 3 deuses principais. Aí o cristianismo vai falar de Deus como uma trindade una, né? Enfim, também não vou entrar nesses méritos aqui, tá? Mas 3 é o número de Deus. Na mesma Kabbalah, 4 é o número da criação como um todo, tá? E aí não é à toa que você vê que tudo que é estável, ele tem essa figura quadrática, né? Por exemplo, aqui eu tô com o meu celular que está fazendo essa live apoiado num tripé, 3 pernas, tá? Mas você, para apoiar algo em 3 pernas, você tem que ter uma engenharia e um cálculo para distribuir bem o peso. Senão, se você fizer um cálculo errado, se uma perna meio que sair, o tripé já cai. Agora, se você faz um banquinho, você tem ali as 4 pernas, né? Tá estável. O número da criação é o número 4, não é o número do homem. O número do homem, o número que representa a humanidade é o 6, tá? Mas o número 4 representa a criação como um todo.
E aí a gente sabe que na mesma Kabbalah também, então 3 é Deus, 4 é criação, e 7, tá? 7 é o número da perfeição, tá? De algo, da plenitude, de algo que é pleno, completo em si, tá? E aí você tem os 7 dias da semana, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, né? A Bíblia judaica fala dos 7 Espíritos de Deus, enfim, tá? Por que 7 seria o número de plenitude? Porque é a comunhão do 4, que é a criação, com o 3, que é o divino, o sagrado. Quando você tem essa conexão, você tem plenitude. E aqui é que eu digo que parte do meu ensino e daquilo que eu trago é essa conexão com o sagrado, é essa conexão com a sua fé. E aí não importa o teu credo, mas você precisa exercer essa comunhão com Deus. Nós só somos plenos, nós só atingimos de fato felicidade total e conseguimos desenvolver a nossa vida de forma plena quando nós nos reconectamos com Deus, tá? Então, fechei o parêntese longo, tá? Então, o 7 tem esse significado muito intrínseco, tá? E a antroposofia vai falar que a gente passa por 4 ciclos de 7 anos, 4 setênios, tá? Assim que nascemos, em que a gente vai passar por esses setênios, cada um desses setênios desenvolvendo em nós as energias elementais para a formação do nosso caráter, personalidade, para a nossa formação psíquica, tá? Quando a gente nasce, a gente adentra esse mundo na energia de água, tá? Então, os primeiros 7 anos nós estamos vivendo, desenvolvendo, absorvendo, aprendendo, vivenciando energia de água. E a energia de água, tá? Se você for estudar sobre isso, a energia de água é o triângulo para baixo, invertido, tá? Energia de água. E a energia de água é uma energia feminina, tá? A antroposofia vai falar, então, e vai justificar isso da seguinte forma. Nós, antes de nascermos, quando somos concebidos, estamos sendo gerados no ventre da mãe, nós estamos dentro de uma placenta, e o que tem ali, do que nós estamos cercados? De água, de líquido amniótico, tá? Então, desde a sua concepção até o seu parto, você está sendo formado em energia feminina, tá? Beleza. Você nasce, você continua ligado, conectado à figura da mãe. Inclusive dentro da teoria, né, do desenvolvimento psicossocial e psicossexual de Freud, a gente vê que em até determinado momento da nossa vida, a gente não entende que a nossa mãe é outra pessoa. Até um determinado momento da nossa vida, da vida de cada um de nós pensamos que a nossa mãe faz parte de nós mesmos, né? Aí vai passar por vários momentos curiosos aí nesse desenvolvimento, que é bem legal quando a gente estuda psicologia, quando a gente estuda psicanálise, né? A descoberta de que a sua mãe não é você, a descoberta de que a sua mãe não está o tempo todo disponível para você, e isso vai gerando aflições, angústias, e isso vai nos formatando como ser humano. Então, o primeiro setênio de vida é a energia de água. E o que representa a energia de água, além de ser o feminino? O que o feminino representa? Tá? O feminino vai representar... Ai, dei um chute aqui. O feminino vai representar emoção. O feminino vai representar conexão. O feminino vai representar afeto, carinho. O feminino vai representar sensibilidade. O feminino vai representar tudo que é sensível e artístico. Isso é a energia. Feminino é contração, tá? Quando você, por exemplo, todo o universo ele se movimenta, né? Lembra que eu falei do 8, né? Um ciclo infinito de expansão quando está lá nas laterais e contração quando chega no centro. Então, e o movimento de vibração das ondas, todo ele é isso aqui. A cadeia genética é isso aqui, tudo, tá? Quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vai pirando, cara. Porque tudo faz esse movimento. A nossa respiração,
né? Faz o movimento de expansão e contração, expansão e contração. Então, a contração, ela é da energia feminina. O fogo, que é o masculino, expande, conquista, e quem ajunta, cuida e administra é o feminino, tá? Então, essa é a energia na qual nós nascemos e somos educados e formatados na nossa psique, tá? Desde o momento que a gente nasce. Ah, Sam, mas quer dizer então que até 7 anos a criança, né, o neném não precisa da energia masculina, das outras energias? Não, não quer dizer isso, tá? Até porque a gente vive em sociedade e está tendo contato e já está sendo formatado e já está absorvendo. O que significa é que nos primeiros 7 anos, no primeiro setênio, nós estamos totalmente conectados com essa energia. E dentre todas as outras 3 energias, a que mais está educando, formatando, formando, moldando é a energia feminina, é a energia de água, tá? E aí tem um outro barato aí, que eu gosto demais, tá? Nós temos 7 anos, né? Então a energia de água é a fundamental. Ali você está no contato com a sua mãe, você recebe aquele cuidado, você entende o que é amor. A gente é ensinado sobre amor, especialmente, essencialmente, com a figura materna. Inclusive existem estudos. Fala, Patricão! Outro brabo aí, gente boa. Eu não acredito que a minha gatinha entrou. Ela tá aqui ainda? Ah, não, ela só entrou e saiu. Já tá na hora dela dormir. Minha filhinha mais velha entrou aqui, cara. Oh, meu Deus! Tá? Alice. Então, assim, a gente aprende sobre amor e se desenvolve em amor com a energia da mãe. Inclusive, há estudos que foram feitos, por exemplo, com macaquinhos, com animais, e isso se repete, e a gente pode ver na maior parte dos animais, especialmente os mamíferos, aqueles de sangue quente, que a gente tem essa mesma divisão, assim, tá? Então, ok, água é o que está nos formatando. O ser humano é um ser que, além de instintivo, a gente tem a nossa parte animal, instintiva, que é muito ligada, sim, à energia de fogo, a energia masculina, e a gente vai entender algumas coisas daqui a pouco, tá? Mas, sobretudo, e aí por isso que as mulheres vão dizer assim, porque as mulheres são mais inteligentes que os homens, é que as mulheres têm mais emoção disponível, naturalmente, por uma questão biológica. E a emoção com o instinto é o que vai dar à luz a razão, né? A subjetividade, né? E aí o lado mais masculino vai para a razão mais matemática, mais aritmética. E o lado mais feminino vai para as áreas mais humanas. Então o que essencialmente nos faz humanos é termos não só a emoção, porque bichinhos também sentem emoção, mas entendermos de forma analítica e subjetiva as nossas próprias emoções, né? Quando o cachorrinho tem uma emoção, ele não sabe descrever aquela emoção, ou pensar sobre ela, ou entender sobre ela. E aí a gente vê que tem um monte de ser humano que também não sabe. Mas, vocês entenderam, brincadeira à parte, tá? A energia feminina é essa energia. Tem alguma dúvida até aqui? Se vocês estão comigo aí e quiserem perguntar, pode perguntar. Quiserem comentar, quiserem acrescentar, vocês são livres para isso, tá? Por isso que eu não chamei ninguém para hoje, porque eu precisava dar essa introdução e eu sabia que eu ia falar pra caramba, tá? Então as outras energias, elas estão tendo influência na vida daquele neném, daquela criança, daquela pessoinha ali, mas a essencial é a energia feminina, é a energia da água, é a emoção, é a contração, é o afeto, é o cuidado. Ali também ocorrem as primeiras decepções, as primeiras desilusões, as primeiras perdas, né? Que são perdas que vão dizer, mas o que o neném tem de perda? Ele tem de perda quando ele percebe que ele não é a mãe dele, que a mãe dele não é ele. Ele tem de perda quando ele percebe que a mãe dele tem uma vida para além de cuidar dele, e aquilo vai gerando as angústias que vai formatando o nosso desejo também, né? Como o afeto, enfim. Então as outras energias estão ali circundando, porque nós somos seres sociais, mas a essencial, a fundamental é a de água. Só que aí se a gente pensar, olha só, no primeiro ano é energia de água total, tá?
No primeiro ano, ele sai do líquido amniótico, a criança, e ele vai para onde? O que nutre ele? Leite, água de novo, líquido, tá? Tá nutrindo ele. Inseriu ele nessa vida, ele entende, o primeiro prazer dele é na fase oral, como diz na teoria de Freud, é aquela sucção ali do que o nutre, do que dá vida a ele, do que supre as suas necessidades, tá? Então, primeiro ano totalmente água. Segundo ano, mesmo estando no primeiro setênio, a energia de fogo começa a ser mais evidenciada, a criança começa a entender que tem aquela outra figura, o pai e tal. Não é que ela não entende antes, ou não sente antes, mas aquilo começa a ficar mais evidente, tá? No terceiro ano já é a parte da terra, é quando a criança já está ficando social, a criança já tem um ciclo de amigos ali, que ela gosta do papai, ela gosta do vovô, ela gosta do titio, ela gosta do dindo, da dinda, né? Enfim, e o quarto ano é quando a criança está começando a se expressar no mundo. Ela já até fala antes disso, mas quando ela começa a conseguir de fato se expressar é no quarto ano, é a energia de ar, que é comunicação, tá? E aí os outros 3 anos do primeiro setênio continua toda aquela energia de água, e ali depois daqueles 3 anos, dos 5 anos em diante ali, ela começa a fazer as conexões subjetivas também, ela começa a entender um pouco mais até sobre religião, entra a parte da trina, do sagrado, da fé que vai formatar talvez o código de crença do restante da vida daquela criança. Por isso que é tão importante os primeiros 7 anos de um filho e de uma filha, tá? Cara, eu tô passando tanta coisa para vocês aqui que eu acho que talvez alguém vá ficar tonto. Então, me dê um sinal de vida aí, quem tiver comigo, e diz assim, eu tô aqui, tô tonto, mas tô anotando. Quem não tiver anotando tá perdendo, tá? Depois vai ter que ouvir de novo para anotar. Beleza. Segundo setênio, a partir dos 7 anos até os 14, tá? Segundo setênio, então, eu já adiantei, energia de fogo, energia masculina. Se a energia feminina é contração, é cuidado, é amparo, é sensibilidade, é afeto, é carinho, é amor, se a energia é administração, né? Vem aqui, fica quietinho aqui, vamos, abraça, cuidado, não sai, fica aqui, né? A mãe é sempre aquela que, ai, meu filho, mas você vai sair de novo. Energia feminina, né? Beleza, a energia do fogo, ela já é a inversa disso. Energia da água, o símbolo, nós temos como símbolo o triângulo, de cabecinha para baixo. Energia do fogo é o triângulo voltado para cima, tá? Energia do fogo, energia masculina. Continua, pode seguir isso aí. Energia de fogo, energia masculina, tá? Expansão ao invés de contração, né? Conquista e não muito administração. Por isso que eu fico brabo quando, especialmente a galera da canhota, cara, eu sou teólogo e historiador, para quem não sabe, tá? Então o pessoal tenta colar umas pechas aí e dizer que a família é uma invenção do capitalismo. Cara, não cai nessa lorota, não cai nessa abobrinha, nessa groselha do caralho, me desculpa, mas não cai nessa merda. Porque família, cara, desde que o homem começou a entender que se eles se juntassem, formassem clãs, eles iam estar mais protegidos dos animais, as tarefas começaram a ser divididas. O homem não foi à caça porque o homem foi à caça porque falou assim, nossa, nós temos melhor habilidade para isso, nós somos mais fortes para isso. Só que a mulher cuidava de tudo, e a mulher não quer dizer que a mulher ficava ali do lar, como querem as feministas. Não, a mulher ficava ali, se viesse bicho ali, ela matava o bicho para proteger as crias, mas ela estava cuidando da administração do clã, ela estava ali na agricultura, ela estava educando e ensinando as crianças, depois o menino já crescia um pouquinho, já ia caçar também. Então, a família, gente, ela existe desde os primórdios da humanidade, desde que a humanidade começou a falar assim, opa, peraí, é legal viver junto aqui, e é legal não morrer, e é legal saber que se eu estiver dormindo pode ter outra pessoa vigiando meu sono, e quando ela precisar dormir eu vigio o sono dela. Ali nasceu a família, tá? Mas não era a família tradicional. Cara, beleza, não é essa família que tem uma influência judaico-cristã, ok, de boa, mas família existe desde que o mundo é mundo.
Aí os homens que por conta de força física, aí tinha aquela coisa, um monte de mulher, especialmente no Oriente. Enfim, isso aí é outro assunto, é pano para outras mangas, tá? Mas vamos lá. Então, o masculino é essa energia de expansão, ele conquista e o feminino na contração administra, cuida daquilo. Por isso que masculino e feminino, gente, dá um casamento muito legal, muito gostoso. Ai, Sam, homofóbico, não é sobre isso, Padawan. Ai, meu Deus do céu, não é sobre homofobia, é sobre biologia, tá? É biologia, tá? De boas. Ah, vai ter um casal lá de 2 meninas, vai ter um casal de 2 caras, legal, show de bola, ok. Sejam felizes, amém. Amém, happy day. Tá? Mas a gente sabe que as energias, as frequências, não estou falando de sexo aqui, eu estou falando de frequência, foi assim que o mundo foi planejado, porque é desse casamento, desse coito masculino e feminino que nós temos reprodução. O masculino encaixa no feminino, desse coito, da semente que ali é depositada, dentro daquela água vai ser gerado então uma nova vida, tá? E também isso aqui não é desculpa para você que é homofóbico de verdade, tá vendo? Adão e Adão não dá, né? Adão e Ivo não... Cara, deixa os caras. Isso aí é sobre outra coisa, sobre a relação afetiva, que não tem a ver com isso. Mas mesmo dentre os casais homossexuais, 2 meninas, 2 rapazes, você vai ter uma energia de fogo que sobressai e uma energia de água que sobressai. É natural. Eu tenho amigos gays que são meio dessa turma, meio lacradora, mas eu tenho amigos gays que são mais de boas, assim. E essa galera, que é mais de boa, né? A galera, aliás, lacradora, fica braba porque a pergunta é idiota mesmo. Quando chega assim, mas quem é o homem da relação? Principalmente as meninas, ficam putaça da vida, né? Não, se você tem amigas gay, homossexuais, lésbicas, não pergunte quem, no casal de meninas, quem é o homem da relação, que ela vai te dar um soco na cara. Com razão. Mas sim, vai ter uma energia de fogo que vai ser mais evidente. Porque se não tiver energia de fogo, essas meninas, esse casal de meninas ou esse casal de meninos que não tiver energia do fogo, por exemplo, não vai conquistar muita coisa, porque vai estar sempre na fluidez. Aí nós vamos entender como que se conquista, tá? Todo mundo comigo até aqui? Se você não foi embora, não me esconjurou, tá tudo certo. Então, fogo é expansão, fogo é conquista, fogo é bomba mesmo, é tiro pipoco, é postura de enfrentamento, fogo é porrada. E quando eu falo de porrada, e a gente está falando de psicologia, a gente tá, lá na era das pedras, né, na Idade da Pedra, era porrada literalmente. Mas hoje, a energia masculina não tem que ser a energia que vai dar porrada fisicamente, mas é a que vai esmurrar para conquistar as coisas na vida. É a que vai ter sangue no olho, força, ser valente. Mas Sam, as mulheres também não são valentes? São valentes, depois a gente vai entender isso. São valentes, mas é outra coisa. Entenda, se você tentar levar o que eu estou falando aqui, o que eu estou te explicando aqui, para baixo do guarda-chuva da ideologia, você vai ficar com raiva de mim. Agora, se você entender isso aqui como filosofia, biologia, evolução, genética e, sobretudo, se você levar isso para um entendimento cósmico e espiritual, você vai entender que eu não estou falando merda e você vai ver que eu não estou sendo preconceituoso e nem cruel com ninguém, tá? Então, é desse casamento perfeito do masculino e do feminino que nós temos vida brotando e prosperando e crescendo, foi o que nos trouxe até aqui. É nesse sentido, especialmente, que eu digo, cara, eu sou um conservador, tá? Não quer dizer, fazendo um parênteses bem curtinho para não dar BO isso aqui, não quer dizer que o conservador é um cara atrasado, não, ele só gosta daquilo que deu certo até aqui, porque tem uma lógica e uma mecânica por trás disso, tá? Tem conservador, sim, que é maluco, radical e não quer mudar nada na vida. Agora, a melhor coisa que tem do ser humano é ele evoluir, ele perceber, entender de outras coisas, crescer, né? Transcender, ultrapassar seus próprios limites. Mas quando você quer ser muito revolucionário em tudo, você cai no perigo de simplesmente destruir o que te trouxe até aqui. E aí, quando você destrói o que te trouxe até aqui, você impede que outras pessoas cheguem até aqui.
E a gente tem que entender que nós não somos eternos. Inclusive, esse é um conceito dentro de ordens secretas e discretas hoje em dia, como a maçonaria, que eu acho bonito demais. A maçonaria dá muita ênfase aos símbolos fálicos, né? Como símbolo do masculino, da semente, porque eles falam desse sentimento de perpetuação e continuidade, que nós, como seres humanos, sendo finitos em nós mesmos, porque somos mortais, nós podemos ser eternos quando deixamos um legado, quando deixamos uma semente, seja um filho ou seja uma estrutura, algo que nós construímos. Olha como que é interessante, olha como que é carregado de simbologia. Quem está aqui comigo e quiser perguntar, a hora é essa, tá? Já estamos com 47 minutos. Então, a energia masculina dos 7 anos até os 14 é o pai. É nesse momento que é importante, sabe? Tanto com o pai de filho ou de filha, eu tenho 2 menininhas, né? O pai tem aquele momento com os filhos, com as filhas, né? Enfim, de falar assim, ó, vamos ver aqui como é que o papai faz isso. Deixa o papai te ensinar como é que se faz tal coisa. Deixa eu te mostrar como é que se conversa. Vamos um dia no trabalho do papai para você ver como é que o papai faz o que ele faz. Como é que o papai traz dinheiro, como é que o papai faz dinheiro, né? Então, assim, eu sempre tive sonho de ser pai, sabe? Antes mesmo de eu casar, eu sempre tive sonho de ser pai. E assim, me esforço para ser o melhor pai que eu posso, hoje em dia, à distância, mas em breve eu vou resolver isso também. Estou trabalhando para isso, vou encurtar essa distância. Geográfica, não afetiva, mas eu sempre quis ser pai. E uma das coisas que eu sempre levei em consideração era tentar trazer da minha história tudo que o meu pai me ensinou, que a minha mãe também, e melhorar aquilo, amplificar para trazer ensinamentos para as minhas filhas. E tendo 2 meninas, a gente sabe que o mundo sim é bordado e repleto de gente escrota e homens do mal, homens machistas e tal. Eu sempre quis ensinar a minha filha que eu era o papai protetor delas, as minhas filhas, né? O papai protetor delas, o príncipe delas, o super-herói que chega no cavalo de fogo, na nave espacial, com a divisa de Capitão América, com escudo, seja lá com o que for. Mas que elas, por serem seres humanos tão capazes, inteligentes e serem minhas filhas, trazia esse sentimento assim, porque você é minha filha. Você é muito boa. Ah, Sam, mas o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é sentido de perpetração, é sentido de legado. A criança tem que ter orgulho. Sabe por que a gente vive uma merda no nosso país? Porque o nosso país tem um sentimento, uma síndrome de vira-lata descomunal. A gente desvaloriza tudo que é nosso só pelo simples fato de ser brasileiro. A gente desvaloriza aqueles que são do nosso círculo de amizades, simplesmente porque, eu conheço esse bosta aí. Cara, não, a gente não pode ser assim. Então eu trazia um brio, assim, eu lembro que meu sobrenome é Castro, né? Eu adotei o pseudônimo de San Castro, unindo os meus 2 sobrenomes, de mãe e de pai. Santos da mãe, Castro do pai, virou Samuel San Castro. Tem um monte de gente que acha que é o meu sobrenome de verdade. Mas é tão legal que eu até gostaria que fosse. E aí eu falava assim para Alice: nós, os Castro, nunca quebramos uma promessa. A gente não quebra as nossas promessas. E aí eu lembro que um dia ela estava conversando lá com a mãe dela, não sei o quê, e aí se desentendeu com a mãe dela, e ela era um pouquinho. E a mãe dela, ela tinha entendido que a mãe dela tinha falado que ia deixar ela fazer tal coisa, quando chegou na hora, a mãe dela não estava deixando ela fazer. E eu tô meio de fora ouvindo, e aí ela ficou braba, assim, que a bichinha sempre foi uma brabinha, né? Ela falou assim: então, você tá quebrando a sua promessa? Aí a mãe: não tô quebrando nada. Tá sim, você não é uma Castro. Acusou ela de não ser uma Castro. Aí a mãe dela falou assim: eu não sou mesmo, eu sou Vargas, o sobrenome dela lá. Enfim, então eu trazia essa coisa de falar assim: você é minha filha. E nós, Castro, agimos assim, nós não quebramos promessas, nós temos coragem. Uma coisa que eu sempre falava para ela era o seguinte: sabe para que a gente cai, filha? Para nos levantarmos. E sabe o que acontece quando a gente se levanta? A gente se levanta mais forte. Então são pequenas coisas no dia a dia que é tarefa do pai trazer esse ensinamento mais profundo e um ensinamento de postura de enfrentamento diante da vida. E aí quando a Alice era pequenininha, às vezes ela tinha que fazer alguma coisa e ela vinha, porque é natural a criança vir pedir pro pai, e eu muitas vezes falava assim: não, faz você. Aí
Faz você, o papai vai ficar te olhando. Mas eu não consigo. Consegue sim, você é a menina mais inteligente que eu conheço nesse mundo. Aí o olhinho, né, ficava assim, ela ia com medo, eu ia atrás vigiando para amparar se fosse necessário, mas eu fazia enfrentar. Porque é isso que faz a energia do fogo, é postura de enfrentamento. Aí, a partir dos 14 anos, entra a energia de terra. Terra, o que é? Feminino, água, masculino, fogo. Feminino, contração, sensibilidade, né, compaixão, afeto, empatia, amor. Masculino, conquista, fogo, postura de enfrentamento, decisão, né? Isso tudo é masculino. Terra. Aí a terra nós temos um símbolo assim, parecido com o da água, só que cortadinho aqui assim, ó. Tá? Esse é o símbolo da terra. Terra vem depois das energias de água e de fogo. Olha que interessante. Se você já viu alguma imagem, algum vídeo, né, de lava vulcânica, que é fogo incandescente, né? Entrando em contato com água, você vê aquela fumaceira e aí a água e o fogo vão ali, a água vai resfriando o fogo e eles viram uma substância que petrifica aquele fogo, solidifica, forma rocha, e a rocha sedimentada é o que forma o nosso planeta, é a Terra, né? Nosso planeta nada mais é do que isso, do que fogo entrando em contato com uma explosão de umidade de água e aquilo secando, petrificando, depois sedimentando e dando origem à Terra. Olha que simbólico isso aqui. Deixa eu ler o comentário aqui. Samu, explica para nós como isso pode interferir na nossa vida profissional. Marcinha, isso vai acontecer ao longo da semana, tá? Hoje o papo é mais introdutório e mais profundo para a gente entender o conceito. Ao longo da semana nós vamos entender como isso interfere na nossa vida, apesar de eu estar soltando vários hacks aqui, tá bom? Então fica comigo, querida, que a gente vai essa semana dar uma aprofundada muito legal nesse assunto, tá? Muito boa a tua pergunta, adorei, tá? Adorei a tua pergunta e ela vai ser... Alguma coisa eu vou respondendo agora, a gente está quase terminando, mas o restante da semana eu vou me encarregar de trazer isso, tá? Fazer as correlações e trazer isso bastante. Principalmente quinta e sexta, a gente vai falar bastante dessa parte profissional e da parte afetiva também, tá? Que é o que eu estou planejando. Então vamos lá. Aí a terra, né? Então, fogo em contato com água, o que nós temos? Rocha. Rocha sedimentada é o quê? Terra. Então, o primeiro setênio de vida de um ser humano, ele está na energia da água, energia feminina. Depois, segundo setênio, energia masculina, energia do fogo. Terceiro setênio, nós temos terra. Terra, o que significa? Terra é posse, terra é sociedade, terra é território, terra é organização, terra é ter as coisas nos seus devidos lugares. Isso é energia de terra, energia social. Tá? Social. Só que o indivíduo que teve déficit na parte de água, tá? Ou não teve mãe, ou teve uma mãe muito ausente, uma mãe que já estava muito zicada das ideias ou das emoções, né? Teve uma água ruim, ou um fogo ruim, ou os dois ruins, ou a ausência de um deles. A gente tem um ser humano que não consegue se estabelecer na sociedade. Sabe aquele adolescente muito retraído? Porque é ali, é na adolescência dos 14 anos, tá? Aos 21, que vai formar essa energia social nos indivíduos. Só que só se estabelece, cria clãs, entra para grupos, começa a fazer parte de tribos. Quem tem energia de água equilibrada com fogo, que foi capaz de formar terra. Senão você tem algo volátil. Se você tem muita água e pouco fogo, você vai ter um pouquinho de rocha ali que resfriou, mas você vai ter um troço meio em lama. E lama é movediça, meu amigo, tá? Então é aquele ser, é aquela pessoa, é aquele jovenzinho, aquele adolescentezinho que tem excesso de água e pouco fogo, que a nossa sociedade está carente disso. Ah, mas eu tive meu pai em casa, mas às vezes seu pai já era carente disso. Seu pai não era um cara que tinha energia de fogo saudável para se portar e se estabelecer na relação e te ensinar. Então esse fogo foi ficando suprimido. Água em excesso, você tem algo movediço, tá? E ao contrário, Sam, fogo em excesso, você tem um troço pegando fogo o tempo todo. Quem é que se relaciona assim, né? Não dá para morar
num lugar onde tem erupção vulcânica todos os dias. As pessoas moram em volta do vulcão, mas o vulcão fica adormecido décadas, séculos, quiçá milênios, né? Agora, se um vulcão começa a entrar em erupção todo dia, ninguém consegue morar ali. Tá? Aliás, o fogo é o único dos elementos que ele treta, ele te machuca. Se você tocar na água, ela não vai te machucar. Né? Se você tocar na terra, não vai te machucar. Tocar no ar não vai te machucar. Agora, se você tocar no fogo, ele vai te machucar. Entendeu? A energia do fogo é o que provoca todas as outras. Quando em equilíbrio, você tem as melhores coisas. Quando você esquenta a água para o cafezinho, você vai tomar um cafezinho gostoso, senão aquele café vai estar morno, você não vai gostar. Né? Quando você resfria bastante a água, você vai ter uma água geladinha para o suco, para a água mesmo, para matar a sua sede. Então, assim, contato da emoção com o fogo, ele tem que ser equilibrado para fazer um café gostoso. Contato com o ar tem que ser equilibrado para te refrescar, né? É sobre isso, tá? Então, a energia... Tudo bem, Paulita? Tudo jóia? Boa noite aí para quem tá chegando, quase no final, mas vai ficar gravado, dá para ver. O assunto aqui hoje foi muito massa. Tá sendo muito massa, tá? Então a energia de terra, ela é formada através do equilíbrio e da junção de energia de água e de fogo, do feminino e do masculino, respectivamente. Aí nós temos terra. É por isso que quando chega na cidade, o adolescente ele não quer mais saber, ele não está mais muito conectado e muito assim com papai e mamãe. Porque ele já teve o que precisava, ele já foi construído nas suas emoções, ele já foi construído na sua postura de enfrentamento. Se ele está saudável, ele vai ser um adolescente enturmado, ele vai ser um adolescente que consegue ali formar suas conexões. É normalmente na idade da adolescência que a gente vai tomar várias decisões na vida. Vai falar assim, cara, eu curto rock and roll, eu sou esse cara, eu sou dessa tribo. Ah, eu sou nerd, eu gosto de estudar. Ah, eu sou esportista, eu gosto disso. É ali que as nossas tribos vão se fortalecer, os nossos gostos, a nossa conexão com as pessoas, tá? Porque terra é isso, é energia de posse, de pertencimento, de sociedade, tá? E aí no quarto setênio, a partir dos 21 anos até os 28, nós temos energia de ar. Depois que você foi construído em água, feminino, fogo masculino, gerou terra, posse, pertencimento, você escolheu, fez as suas escolhas de tribos, do que o seu coração pendia mais, quais eram as suas inclinações. Aí entra na fase da profissão, na fase do ar, e ar é comunicação, ar é linguagem, porque é nessa idade dos 21 anos em diante que a gente começa a se estabelecer como alguém que faz, que traz o que a gente tem dentro, o que nos construiu até aqui, a gente vai começar soprar. E o vento ele sopra onde quer. É ali que é a liberdade. Ali é a fase do início da fase da vida adulta. Olha que interessante isso. Olha que incrível isso. Né? Então esses 4 setênios, eles são necessários para a vida das pessoas e eles acontecem nas nossas vidas de forma natural, só que sempre com interferências do nosso meio, do nosso convívio, da nossa história de vida, de família, das coisas que vão acontecendo conosco. E aí o que acontece? Quando a gente tem excesso de energias, de frequências, dessas frequências aí, dessa energia de água, excesso da água, ausência do fogo, excesso do fogo, pouca água, falta dos dois, a gente vai entendendo por que tem tantas pessoas que têm muita facilidade em viver, em se relacionar, em escolher uma profissão, e tem pessoas que têm tanta dificuldade. Tá? Porque a pessoa que tem muita, ela conseguiu, ela se formatou na energia de terra, tá? Ela tem posse, mas ela tem dificuldade. Como é que tu explica? Tem gente que tem uma relação difícil com os pais. Relação difícil com os pais não quer dizer que aquela pessoa não foi formatada. Ela foi formatada com água e terra. Às vezes ela teve pouco da mãe, pouco do pai, mas formou ali uma terrinha para ela. Normalmente essa pessoa que teve pouco da mãe, pouco do pai, ela vai ser aquela pessoa que vai ter amigos num ciclo bem fechadinho. Aquela pessoa que teve abundância de água e abundância de fogo e formou, ela vai ser aquela pessoa mais que tem vários amigos, que consegue enxergar. Olha a importância da terra. A importância da terra mexe diretamente nas nossas crenças limitantes, porque depois do fogo, que é o que conquista, se você teve isso saudável, você tem bastante terra, você tem um lugar amplo, né, de possibilidades para se construir, para se estabelecer. Agora, quando você tem pouco, você enxerga o seu mundo, o seu universo como pequeno, tá? E aí o ar é a comunicação, é a escolha da profissão.
Então, até os 28 anos de idade, a gente está se formatando como seres humanos, construindo a nossa psique. Ah, Sam, mas isso tudo tem cara de pseudociência. Olha como que é interessante. Amanhã eu vou estar com a astróloga aqui, nós vamos falar, vou pedir para ela falar um pouquinho sobre o ciclo, né, de Saturno. Olha que interessante, 28, 29 anos, a gente tem o ciclo de Saturno. Na astrologia fala que a gente deixa de ser tão parecido com o nosso signo solar e a gente passa a ser mais parecido com o nosso ascendente, a partir de 28, 29 anos ali, até 30, tá? Então, se você passou dos 28, você já não é mais tão parecido com o seu signo solar, mas você é mais parecido com o seu ascendente. E aí a neurociência vai mostrar pra gente que o nosso cérebro, de fato, terminou de se construir e de amadurecer, de fato, nessa mesma idade. É por isso que hoje, sabendo tudo que eu sei, entendendo tudo que eu entendo, eu falo. E não é porque eu sou pai de menina, tá? Se eu fosse pai de menino, eu falaria a mesma coisa. Eu falo isso pro meu sobrinho, por exemplo. Cara, ninguém tá preparado para construir uma vida 2 plenamente preparado antes dessa idade, tá? Um crime mesmo é uma criança, porque é uma criança, entrar em um relacionamento, juntar, casar, noiva, sei lá, ir morar junto antes de 21 anos. Antes de 21 anos, ela ainda está se construindo no sistema de posse, de pertencimento tribal dela, de sociedade. Tá? Aí quando ela vai começar a poder se expressar ao mundo, ela está presa, amarrada a uma outra pessoa. A neurociência mostra que ainda é um adolescente, ainda está se formatando. Olha como que é interessante. Os povos antigos, o povo hebreu, a maioridade para o povo hebreu. Por que Jesus começa o ministério dele só depois de 30 anos? Porque ele era considerado menor de idade. Só com 30 anos o cara atingia a maioridade em Israel. Tá? Aí o povo antigo sabia de coisas que a gente não entende hoje, que a gente acha que é bambambam, que nós somos os caras que a gente tem iPhone. Cara, então assim, você, papai e mamãe, ou você que é jovenzinho, tá querendo, não faça isso. Namora à vontade, sai, conhece pessoas. Pode até ficar com uma pessoa por bastante tempo, mas não entra para uma vida que seria uma vida marital. Mesmo sem casar no papel, mas não vai morar junto, não faz isso. Se constrói, vive o que tem que viver, se forma numa universidade, escolhe a sua vida, entenda como você vai se conectar com o mundo, como que você vai se expressar, como que vai ser essa sua linguagem, para depois você fazer uma coisa assim, tá? Vou terminar porque já passou, estamos em 1 hora e 6 minutos, tá? Eu espero que eu tenha trazido coisas relevantes aqui para tua vida, eu espero que eu tenha te ensinado coisas legais, espero que isso vá gerar coisas boas aí para você. Mas olha, eu gostei da pergunta ali da minha amiga Márcia e eu vou trazer isso agora para a gente encerrar a live. Como que isso, vou até voltar ali para ler bem a pergunta dela. Explica para nós como isso pode interferir na nossa vida profissional. Pessoas que tiveram deficiência na sua formação dos setênios psíquica, normalmente elas vão ter problemas de autoconhecimento com elas mesmas e sociais. Tá? Ou às vezes elas vão conseguir superar aquilo ali com as experiências da vida, tá? E com terapia também, que é muito importante. E aí vai formar uma pessoa que às vezes ela tem bastante água, ela é uma pessoa bastante emotiva. Mesmo ela tendo alguma dificuldade, de repente teve dificuldade com fogo, mas ela vai conseguir ir bem numa profissão, por exemplo, numa profissão que ela tem que usar bastante a criatividade, que ela tem que usar bastante a empatia, né? Vai ir muito bem como uma professora de educação infantil, vai ir muito bem no serviço social, vai ir muito bem, de repente, como um médico, né? Apesar de que o médico ele tem que ter bastante aquela coisa da decisão, mas às vezes ele não é um cirurgião-chefe, mas ele é um bom médico, um bom pediatra, né? Um bom professor. Normalmente essas pessoas que têm muito contato com o público e com aquela coisa mais humanizada são pessoas que têm energia de água em abundância. Eu sou um cara que tem energia de água em abundância. Só que naturalmente, por ser do sexo masculino, eu tenho fogo bastante alto também. Algumas coisas na minha formação me fizeram, muitas vezes, ser água em ebulição. E água em ebulição machuca, meu irmão. Pessoa que tem muita água, mas tem muito fogo, um fogo primitivo ali, a água quente fervendo, ela machuca, ela queima os outros também. Assim como a água muito gelada, ela machuca e ela queima. ela congela, petrifica também, né? Então, quando você tem esse entendimento disso que eu passei aqui para vocês hoje, que a gente vai abordar um pouco mais à frente essa semana, você começa a falar assim, caraca, velho, agora eu entendo, eu não tive meu pai morreu cedo, ou saiu de casa,
me faltou uma referência masculina, e eu sou uma pessoa que tenho água, mas a minha mãe, para suprir a ausência do meu pai, gerou um fogo, só que esse fogo não é dela, porque ela é mulher, então ela gerou um fogo que é um fogo artificial, acabou criando uma menina, às vezes, ou um rapazinho, que tem um fogo artificial também, porque ele não teve uma boa base de fogo verdadeiro. Vai formar uma pessoa que às vezes é muito explosiva, muito temperamental, tanto um homem quanto uma mulher. Às vezes é aquela mulher guerreira e tal, mas que não tem muita feminilidade. Por quê? Porque a mãe teve que mascarar aquela água para suprir a ausência do fogo.